após o acidente, que no caso não foi um acidente, né, não foi um acontecimento acidental, tentou fugir do local. Ele, assim que houve a colisão do carro com a moto, jogou o carro com tudo no acostamento e tentou atravessar de uma pista para outra, né? E nesse processo, ele não conseguiu sair de uma pista para outra justamente porque o carro ficou preso, né, entre o acostamento, principalmente porque estava chovendo muito, e tem uma vala, né, entre esse espaço. E nesse processo que ele não conseguiu fugir, ele foi detido por outros motoqueiros e a população que estava na hora deteu ele porque houveram muitas testemunhas. E logo em seguida chegou, né, a PRF e conteve Então quer dizer que ele não chegou a sair exatamente ali do local, mas também foi só porque ele não conseguiu. De fato, e não só não conseguiu, como em seguida ele foi detido. E houve essa questão da prisão em flagrante, porque de fato muitas pessoas presenciaram o acontecimento, que não foi uma simples discussão. Ele agiu de má fé contra o meu irmão, ele causou um acidente que tirou a vida do meu irmão totalmente intencionalmente. Porque a situação que houve devido às coisas que a gente escutou não justifica, nada justificaria, mas não tem algo que faça sentido de dizer que ele realmente perdeu o controle ou ele bateu intencionalmente, mas não com a intenção de causar um prejuízo maior. No caso, a história é que ele quis causar um prejuízo na moto, mas o prejuízo foi muito maior do que material, né? E olha só, o Lucas, ele foi o segundo familiar, digamos, que recebeu a notícia, mas o primeiro que, digamos, meio que teve aquela função triste, uma função muito triste de informar os pais, inclusive, o que tinha acontecido. Até então tudo muito em aberto, né? Ele não tinha ainda muitas informações, mas conseguiu chegar ali nessa informação principal de que algo tinha acontecido com o irmão, sabia ali que precisava chegar no local e passou a informação aqui, inclusive, para os pais. Já eu volto a conversar com o Lucas, mas eu quero passar a conversar com o seu Zenildo, pai, também, porque, seu Zenildo, eu imagino que tem sido um dia muito difícil e para todos vocês está difícil de assimilar ainda, né? Com certeza. Boa noite, André. Boa noite a todos os telespectadores. É verdade, cara. A gente aqui está sofrendo muito. Isso aí não foi um simples acidente, isso foi um assassinato. Ele cometeu um assassinato, uma alma cebosa. Ele pensa que tem dinheiro, ele pode tudo, não pode. Agora ele numa com o olho aberto, porque se tu não topar com ele pelo meio da rua, não vai dar certo não, tá entendendo? Aí a mãe dele aí desolada, com tudo isso que está acontecendo com a minha família. E eu espero que realmente faça justiça, que essa alma cebosa fique preso. Seu Zenildo, inclusive, o que a gente está falando é justamente porque a perda é algo irreparável. Vocês não vão ter mais o Zenildo de volta, mas o que resta para vocês é essa luta, né? Para quem está em casa, a gente tem essa informação de que o autor, né, dessa situação toda, o Paulo Henrique Barbosa da Rocha Cordeiro, de 26 anos. Informação que a gente tem, inclusive, a gente viu na reportagem aí da Priscila Assis, a própria informação que a Polícia Rodoviária Federal passou de que ele não tinha habilitação, né? Então ele estava dirigindo já numa situação completamente equivocada ali. E aí a informação que a gente tem é que ele foi levado para a delegacia para ser ouvido e passou pela audiência de custódia. E a informação, né, precisa que a gente tem com relação ao resultado dessa audiência de custódia é que de fato a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Como é que vocês receberam essa informação de que ele vai ser mantido preso? De alguma forma acalma um pouco vocês de saber que alguma justiça está sendo feita? Calma sim, com certeza calma, porque você imagina que se nessa situação toda ele conseguisse sair livre e tal. E outra coisa, o que a gente está sabendo é que ele só ficou lá no local porque a turma segurou ele, porque ele alegou lá na delegacia com o advogado dele que ele chamou o SAMU, tá entendendo? Que chamou o SAMU para socorrer meu filho. Se ele quisesse chamar o SAMU, por que foi que ele matou meu filho? Que aquilo ali não foi uma simples batida, aquilo ali foi um assassinato, tá entendendo?
E, O seu Zenildo, e ele já tinha essa experiência assim de pilotar, porque ele já estava pilotando moto já há um bom tempo, inclusive com aplicativo, né? outra coisa, ele era um bom motorista também, um veículo, um cara muito desenrolado, com carro, com moto. Então, não tinha... imprevistos acontecem. Agora, ele nada justificava ele tirar a vida do meu filho, como ele fez. Aí agora tá dizendo que chamou o SAMU, que ficou no local, ele ficou no local, que tanto é que o meu filho ficou num ponto, o carro dele estava a mais de 500 metros, quase uns 300 a 400 metros de distância do local onde o corpo do meu filho ficou. Tá entendendo? Quer dizer, ele tentou fugir por ali, só que o carro caiu naquela valeta lá, que é uma candeira de água, de chuva. Aí vem alegar que chamou o SAMU que ficou no local, ele não ficou no local. Ele tentou se evadir, como o carro ficou preso na vala, aí ele lascou-se. E olha só,